Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, nos segue no Instagram e também no Facebook, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 de 1 aos Coríntios. São 27 versículos. Nós não vamos falar todos eles hoje, obviamente que não. Mas os primeiros versículos aqui, do verso 1 até o verso 14, Paulo vai falar sobre os direitos do apóstolo, né? Por que Paulo está falando sobre isso? Nós vamos aprender sobre isso, tá bom? Verso 15 até o verso 23 vai falar a respeito da visão, a visão e a missão de Paulo, que Paulo tinha. O verso 24 até o verso 27 vai falar um verdadeiro atleta de Cristo, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Diz assim, 1 Coríntios 9, verso 1, diz assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós minha obra no Senhor? Paulo aqui está falando sobre o direito do apostolado dele, né? A ideia aqui não é tanto defender o seu apostolado, mas sim demonstrar como ele tinha renunciado aos seus próprios direitos a fim de ser um bom exemplo ao outro. Então Paulo está falando aqui sobre uma renúncia, que ele renunciou para ele viver o evangelho independente daquilo que ele ia enfrentar, independente daquilo que ele ia passar, independente daquilo que ele ia pagar o preço sobre aquilo. Ele está falando sobre isso, a renúncia, mas o prazer que ele tem também em fazer o que ele fazia. Verso 2, se eu não sou apóstolo para outros, a menos sou para vós, porque sois o selo do meu apostolado no Senhor. Algumas igrejas primitivas não tinham uma boa opinião do apóstolo Paulo, né? E os coríntios sabiam, ao menos deveria ter sabido, que ele era apóstolo. Então é uma igreja que Paulo realmente organizou, ganhou pessoas ali, organizou aquela igreja, mas Paulo virava, mexia, tinha conflitos sobre as questões que quando Paulo ia falar, eles não aceitavam muito bem as correções que Paulo estava ali trazendo, direcionado à igreja de Corinto. Por isso que ele está trazendo esse dado. Verso 3, esta é a minha defesa para com os que me condenam, aqueles que punham em dúvida o seu ministério. Então Paulo passou por isso também. Verso 4, não temos nós direito de comer e beber? Ele podia lhe haver aqui pedido ajuda financeira, eles tinham direito, mas não o fez, embora outros que não tinham nenhum direito fizeram. Então, Paulo está aqui reivindicando um direito aonde ele possivelmente pediu ajuda financeira e a igreja recusou em fazer. Quer dizer, Paulo ganhou eles, Paulo consolidou eles, Paulo organizou a igreja, e na hora de desfrutar, realmente, eles deram de ombro a Paulo, infelizmente. Verso 5, não temos nós direito de levar conosco uma mulher cristã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ao que parece que a igreja ajudava outros apóstolos com os gastos, mas Paulo não pedia nada. Então, eles estão aqui, Paulo falou, realmente eu poderia pedir vocês, e possivelmente ele pediu, mas fica aqui uma interrogação, será que ele pediu ou não? Né? Verso 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Então, Paulo está dizendo aqui que ele trabalhava, mas se algum dia ele parasse de trabalhar para dedicar ao ministério, realmente ele ia fazer isso. Né? Tinha o direito também, como para que ele pudesse fazer uma obra
completa, né, dentro de algo melhor, ele tinha que abdicar de algumas coisas para fazer a obra de Deus com mais excelência. Verso 5, quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite? Paulo está falando sobre isso. Se um soldado recebe o mantimento, o salário do governo, o qual ele prestava serviço, supunha-se o mesmo para o ministério do evangelho, né? Alguns falam muito mal de pastores, né? E falam sobre a questão salarial do pastor. Mas a Bíblia é muito clara quando diz mais na frente, nós vamos ver isso, né? Verso 8, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Né? Ele diz aqui, Paulo fundamenta que as suas declarações não são simplesmente seu próprio pensamento, e sim de Deus. Refere-se à lei de Moisés e veremos no seguinte versículo, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.